A nossa convidada de hoje, ela é campineira, médica e sommelier nas horas vagas. Ela é muito especial, ela tem uma missão muito grande que pode impactar a sua vida e ela é uma das 1003 possibilidades que você tem de mudar a história da sua cidade. A gente está falando da cidade de São Paulo, ela é uma das 1003 opções para assumir a Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Mas se a gente pensar em Brasil, são 426 mil candidatos. E no estado de São Paulo são mais de 72 mil opções. É claro que nessa peneira, se você coloca todo mundo e você começa a peneirar, pouquíssimas conseguem passar. E ela é uma delas. Ela tem muitos predicados, ela não é um lobo solitário, ela compõe um grupo forte, coeso e que pretende e vem construindo uma nova história política no nosso país. Então é por isso que ela está aqui e por isso que eu tenho uma honra imensa de apresentar a vocês a Carla Bilinski. Boa tarde, Ellen, a todos os espectadores. É um prazer enorme, a honra é minha ser convidada para o seu podcast. Olha, Carla, eu já vi poucas pessoas com coragem para assumir, porque toda vez que alguém começa a se incomodar com o modus operandi da política atual e começa de fato sinalizar que quer ocupar alguma cadeira, a primeira reação é repulsa. As pessoas já começam a falar: ela é política, ela já não serve para nada. Em que momento você saiu de uma mulher médica para ingressar com coragem nesse mundo? Em que momento virou essa chave em você? Exatamente, foi uma virada de chave mesmo. Então, eu sou médica pediatra, neonatologista. Minha especialidade é cuidar de bebês prematuros. E estava eu estável na minha vida, tranquila, né? Achando que estava tudo bem. E eu tive diagnóstico de câncer de mama em agosto de 2022. Do dia para a noite, eu dormi médica e acordei paciente. Então, isso me fez olhar a medicina com um olhar de paciente. Essa foi a primeira virada, começou a chave virar neste momento. Porque eu olhando como paciente, eu olhava o tratamento das outras mulheres e o meu tratamento foi assim, impecável, perfeito. Eu fiz em rede particular, convênio. Mas aí eu começava a ouvir história das mulheres no meu Instagram que começaram a me conhecer, né, também por causa desse assunto. Eu não tô fazendo essa medicação porque foi negada no SUS, não tem. Então, assim, eu falei, puxa vida, como uma política pública de qualidade faz diferença na vida das pessoas. Por que essa pessoa não está tendo o mesmo tratamento que eu tive? Por que os meus medicamentos são de ponta e eu sei que não é todo mundo que recebe esses medicamentos? Então, a chave começou a virar neste momento. Houve um outro momento em que o Paulo conversou comigo, que ele já tinha em mente que ele queria que eu fosse candidata, e a princípio eu, não, sabe? Tô bem na minha carreira, sou médica. Ele me convidou para ajudá-lo a fazer a lista de hospitais que receberiam emenda parlamentar. Porque tem uma parte da emenda parlamentar ali do deputado que é obrigatória para a saúde. Então, a gente ia destinar a emenda para as instituições. E aí vocês foram visitar os espaços. A gente foi visitar, alguns eu já conhecia, e a gente começou a rascunhar a lista mesmo. E aquilo me pegou, porque depois a gente, num outro momento, a gente foi visitar essas instituições e eles falaram, olha, com o dinheiro que vocês mandaram, a gente fez isso. Eu falei, putz, faz diferença. Faz diferença. Aí aquilo me fisgou. É isso, as pessoas têm uma ideia errada de achar que político não presta, político é tudo igual. Não é assim que funciona. A política é a única maneira que nós temos de mudar de fato para melhor qualquer situação. No seu caso, é para o município de São Paulo. O quanto que você acha? Quantos vereadores precisam entrar para realmente fazer uma limpa no que tem hoje? Porque o que temos hoje é algo que não funciona. E você veio, juntamente com o Paulo e todo o grupo que vocês representam, para fazer essa limpeza, né? Para trazer uma profissionalização
do poder público, né, da política, né, que é algo público. Me conta, o que você acha? Dá para ter esperança? Eu só trabalho com base na esperança. Então, se eu não confiasse nesse trabalho que é possível de ser realizado, eu nem estaria me candidatando. Então, eu não sou da turma que pensa, todo político é igual, isso aqui não vai para frente, a máquina já está posta, depois que entra, você tem que assumir um status quo já vigente. Eu não acredito nisso. Então, assim, eu acredito que uma mudança pode ser feita. É igual você falou, nós estamos em busca de um voto de opinião. Porque eu acho que esta eleição, especificamente de 2024, ela veio para modular como vêm as eleições de 2026. Por que eu estou dizendo isso? A gente está vivendo aí o ápice da polarização no nosso país. E a gente vê tantos absurdos acontecendo, as pessoas estão extremamente chocadas, revoltadas com os últimos acontecimentos, né, sendo descobertos aí, e há necessidade da gente formar um grupo forte, coeso, inteligente, técnico, Inabalável, inabalável. Leal. Eu acho que a palavra é lealdade. Né? Antigamente, havia no Brasil, a gente sabe, uma troca de voto por algum benefício, né? Então, as pessoas vendiam votos. Eu acho isso em São Paulo impensável. Não dá mais, São não cabe Paulo, mais. Não cabe mais. E não cabe mais aquele político que fazia política no seu bairro. Eu acho que esse político também, esse tipo de político, ele também está fora de moda. Eu acho que hoje em dia, com o advento da internet, das pessoas se informando cada vez mais, da mídia tradicional perdendo o espaço um pouco para a internet, eu acho que as pessoas estão cada vez mais politizadas. E esses vereadores, não sei se vocês têm muita consciência do que faz um vereador, tá? Mas o papel que a Carla está almejando e lutando com muita coragem e paciência, porque tem que ter muita paciência, é um cargo que daqui 2 anos serão todos esses vereadores que vocês vão votar que vão fazer base eleitoral para o próximo presidente. Então é o momento que a gente tem de sinalizar, olha, estou amando o que está acontecendo ou estou odiando o que está acontecendo. E a Carla faz parte do grupo de que está odiando. Perfeito. Então eu me coloco como uma possibilidade de mudança para fazer base para que o presidente Bolsonaro volte. Basicamente isso. Então, declaradamente, eu sou uma mulher conservadora, então a minha posição política está à direita, então as minhas pautas, elas vêm todas atreladas ao conservadorismo, né? Isso não tem problema nenhum, é só olhar meu Instagram que já está bem claro. E realmente eu defendo que a base política que aí vem para o Bolsonaro em 2026 retomar o status quo de desenvolvimento que o Brasil estava antes. Na impossibilidade dele ser o candidato à presidência, com certeza vocês vão escolher entre todas as opções alguém que mantenha seu posicionamento, à direita, conservador. Agora, para a mãe que está me assistindo, que eu tenho bastante mãe, como essa mãe pode confiar em você? Pautas sensíveis, como banheiros unissex nas escolas, sexualização, esses temas sensíveis, né? De trazer para a sala de aula algo que uma mãe de uma criança de 11 anos não quer que o filho tenha acesso a esse conteúdo. É possível você fazer esse papel? E o que essa mãe e esse pai pode esperar da Carla? Perfeito. Então, assim, primeiro ponto, você tem que conhecer o candidato em quem você vai votar. Então, esse candidato, ele tem pautas. E mais do que isso, esse candidato, ele já tem um trabalho prévio que dá para você acompanhar. Um ponto interessante que eu vou voltar a abordar aqui as pessoas, elas não têm ideia o que um vereador faz. Então, primeira lição de casa é você aprender o que o vereador faz. Porque você vai votar. Este vereador em quem você vai votar no destino que o dinheiro da cidade de São Paulo vai ter, que é o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos.
Vamos votar também leis que vão estar presentes e direcionar os cidadãos da cidade de São Paulo. É aí que entra você entender em qual espectro político, para qual espectro político este candidato está apontando. Isso vem um pouco do partido e um pouco da pessoa. E você tem que avaliar as duas coisas, porque o partido impõe algumas coisas e o candidato, ele impõe o resto do esforço. Porque a gente vê, e isso é uma coisa que a gente percebe, é que algumas pessoas falam assim, mas ela é desse partido, esse partido é de fulano de tal. Existem pessoas ruins em todos os aspectos. Tem partido, no mesmo partido, às vezes tem uma discordância de pauta, mas existe um cerne que a direita, conservadorismo, ele se mantém. Independente de onde ele vai estar, a pessoa da Carla, por exemplo, ela é uma pessoa que o propósito dela é brigar por essas pautas. Então, independente de quem vai ser o candidato à presidência, você tem aquelas pautas que para vocês é impossível de você mudar. Que são os valores conservadores inerentes à minha pessoa. Exatamente. E é isso que você precisa, né, buscar no seu candidato. Nos candidatos, exatamente. Por isso que é interessante você dar uma olhada na rede social. Então, já fiz vídeo sobre, por exemplo, presença de crianças na parada gay. Sou radicalmente contra. Mas é possível um vereador conseguir emplacar uma lei que proíba a presença de crianças num ambiente desse? Se a gente conseguir comprovar que este ambiente não é um ambiente saudável para uma criança estar, sim, é possível. E aí vocês precisam brigar entre si. São quantos? 50? 55 vereadores. 55 vereadores hoje. Vocês sabiam que um vereador da cidade da capital, tá? A gente tá falando capital, mas vocês podem estudar cada um aí na sua região. São mais de 110 bilhões de verba que eles é que decidem onde será alocada essas verbas. Então, é muito importante você também escolher por um candidato que tenha o mínimo de bom senso. Isso. Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro e muita responsabilidade, pensando que a cidade de São Paulo tem o terceiro maior orçamento do Brasil. Só perde para o governo do estado de São Paulo e o orçamento da União, do próprio Brasil. Sério? Então, São Paulo está em terceiro lugar. Então, é muito importante a gente colocar pessoas que têm um mínimo de bom senso e discernimento para usar esse dinheiro da melhor maneira possível. Eu acho que é isso. Eu acho que é a competência técnica aliado a uma boa vontade e uma boa índole. Eu acho que é isso. Voltando às pautas sensíveis, que eu acho que são pautas que hoje as pessoas estão buscando. Falam assim, olha, eu preciso de alguém representando a minha voz, porque é isso, é disso que se trata um cargo público. Você precisa ser minha mensageira, né? Eu gosto das coisas certinhas, eu quero isso, eu não quero criança de 7 anos numa parada gay. Uhum. Não acho isso não acho necessário, é desnecessário. Então, hoje, a Câmara Municipal de São Paulo, ela é mais para o seu lado ou mais para o lado de liberação de tudo? Hoje, eu acho que a Câmara de São Paulo ela é mais para a liberação de tudo. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para colocar pessoas que substituam, que façam uma repaginação da Câmara. Traz uma profissionalização, né? Traz do uma. público. Exatamente. Então, vou dar um exemplo. O meu partido, que é o PL, veio muito forte na Câmara dos Deputados. Sim. Então, assim, o barulho que eles estão fazendo está reverberando na oposição ao governo vigente, que é o governo Lula, e eu espero conseguir ser parte, né, desse mesmo movimento aqui em São Paulo. E isso é importante. Você acha que hoje, né, na área da saúde, você como médica, como uma mulher que diagnosticou o câncer de mama, você sentiu na pele, foi uma das suas viradas de chave, o que mais que a pessoa que precisa escolher um representante pode esperar da Carla em relação à saúde? Então, para a área da saúde, a gente vai trabalhar principalmente o combate ao câncer, que é uma causa que eu adotei. O Paulo também adotou, né? Porque a mãe dele faleceu de câncer quando ele tinha 5 anos de idade. A minha também. Câncer de mama. Câncer de mama.
Então, assim, na nossa família veio 2 vezes essa pauta, né? Então, a gente tem muito apreço, né? 2 coisas. Então, o acesso a exames para fazer diagnóstico. Porque qual que é o gargalo do câncer, Ellen? Primeira coisa, a conscientização, a educação das pessoas. As pessoas demoram a ir, a notar o sintoma. As pessoas não fazem autoexame. Então, assim, é a educação do cidadão, educação do paciente. Chegar nessa mulher e falar, olha, você precisa se autoexaminar. Na suspeita do nódulo, você tem que se consultar. E daí tem os 2 gargalos. O primeiro é o acesso à consulta, porque a atenção básica tem que funcionar. E a atenção básica... algo que você também é uma das suas bandeiras, exato, né? A atenção porque a atenção básica primária, né? Que a vocês atenção chamam. primária, que a atenção básica é competência do município, né? Então, assim, o vereador vai atuar aí. Então, é o acesso dessa mulher ao sistema de saúde. Então, é o sistema de saúde chegar nela. E o outro gargalo, então esse é o primeiro, o outro gargalo é exames de imagem. Então, hoje nós temos uma fila imensa em São Paulo para exames de diagnóstico por imagem. Então, uma coisa que eu fico pensando é por que as instituições de ensino, por exemplo, os laboratórios, não podem ter um vínculo com a prefeitura para começar a absorver esses pacientes do SUS. E é possível fazer isso? É totalmente possível fazer isso. Eu acho uma parceria público-privada. Então, a prefeitura estabeleceria, por exemplo, um vínculo com o laboratório, com instituições de ensino, faculdades de medicina, podem abrir as suas portas aí para os pacientes do SUS para começar a acelerar a fila. Aí diminuindo esse tempo de espera, porque no diagnóstico de câncer de mama, o diagnóstico precoce é fundamental para... É fundamental para o sucesso do tratamento dessa paciente. Então, o tempo, ele determina uma maior sobrevida. Então, por vezes, o que acontece? Essa mulher, ela fica perdida aí na fila do SUS e quando você diagnostica o câncer, já tem metástase, e aí é muito mais difícil de tratar e tem uma alta chance de mortalidade. Hoje, na rede municipal de saúde, você acha que há desvio de dinheiro e por isso que as coisas não acontecem ou não? É porque é demanda mesmo, é uma alta demanda? Eu acho que as 2 coisas. As 2 coisas. Eu acho que as 2 coisas. Então, imagina, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Nesses últimos anos, e até eu conversei com a secretária de saúde municipal, a gestão atual, né, do prefeito Ricardo Nunes foi responsável pela construção, assim, muito acelerada de UPAs e UBSs. Eu vi que houve um aumento expressivo, né, na entrega. Assim, é impressionante o mapa da rede de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Mas, uma andorinha não faz verão, né? Então, assim, uma série de cascatas de acontecimentos tem que ocorrer para tudo funcionar. Então, você tem que ter um médico, você tem que ter a equipe. E daí, às vezes, não paga bem, o médico não quer ir. Então, tem que melhorar o sistema como um todo. Então, não basta só inaugurar a unidade básica de saúde, você tem que preparar a equipe, tem que ter a equipe inteira, que não é só composta de médico, tem enfermeira, tem o agente de saúde que vai na casa das pessoas, então tem que melhorar até a ponta, até chegar no paciente. E você acha que hoje os vereadores, eles não estão fiscalizando? Porque o papel do vereador, além, né, de destinar onde é o lugar onde tem mais necessidade, por exemplo, numa unidade de saúde, ou numa escola, ou em qualquer outro. Além do vereador precisar desse olhar, ele também precisa do olhar da fiscalização, que às vezes é até mais importante do que propriamente você destinar uma verba para algum lugar. Porque essa verba já chegou lá, mas ela está sendo usada da melhor forma. Hoje a gente tem vereador capaz de fazer essa fiscalização, porque eu fico imaginando, quando a gente vê propaganda política, a gente não sabe se chora ou se ri, porque são representantes sem a mínima capacidade, às vezes até cognitiva, né? Imagina fiscalizar uma verba, numa emenda, Como que faz isso, Carla? Isso é muito triste, né? Vou falar uma coisa filosófica aqui, mas é o que o Platão dizia, né? Eu adoro essa sua frase. Fala, que eu adoro. O Platão fala, a política, ela tinha que ser feita pela pessoa maior capacitada para estar ali. Porque é o bem final do cidadão, do indivíduo.
Então, assim, teria que ser a pessoa mais hábil, mais sábia, mas não é. Então, por muito tempo, nós deixamos a política para quem gostava dela e a gente viu no que deu. Então, eu estou esperançosa nessa eleição de 2024 que a gente viu no que deu e tá pensando assim, poxa, não dá para deixar só na mão de quem gosta. Eu preciso gostar também. Porque senão, o mundo, assim, tá indo por um caminho que, por exemplo, você deu o exemplo das mães. As mães não querem que tenha banheiro, banheiro frequentado por todo Homem e mundo mulher. dentro da escola. É inadmissível Não isso. existe banheiro sem gênero numa escola. Não existe ensinar sexo para Não crianças de existe- 7, 8 anos. não Você pode existe- falar das partes íntimas, mas abordar sexo, falar sobre relações sexuais com crianças é outra coisa inadmissível. Isso é o que está acontecendo dentro das escolas, que é a hipersexualização muito precoce dessas crianças. Hoje em dia, as crianças, elas falam de temas, de pautas que não eram nem para elas terem conhecimento. Então, quando a gente fala, quando levanta-se a bandeira, né, e daí a esquerda adotou essa bandeira, que é a bandeira do transgênero, de que crianças trans existem, crianças trans têm que ser acompanhadas em ambulatórios e fazer o bloqueio da puberdade, isso. Oi, assim, eu sou pediatra, criança trans existe? Existe, é uma parcela muito pequena da população, mas muito pequena mesmo. Eu, nos meus 12 anos que eu tenho de médica, eu nunca conheci uma criança trans. Eu fiz pediatria, uma das melhores pediatrias do Brasil, que é na Universidade Federal de São Paulo. Não existia ambulatório de criança trans. Eu sei que, por exemplo, na Universidade de São Paulo, no HC da USP, tem Aliás, um tem ambulatório. uma fila imensa de crianças entre 7 e 11 anos para mudança de sexo. Mas mas é aí que a família brasileira ela tem que votar em quem os representa mesmo. Você acha? Eu me formei há 12 anos. Você acha que o que aconteceu durante esse período? Houve um boom da super diagnóstico, que essas pessoas estavam escondidas, essas crianças estavam escondidas e ninguém via? Ou este assunto foi incutido na cabeça da criança até ela começar a achar que ela tinha algum problema em relação ao seu gênero? Gênero é uma discussão que tem que existir, e daí eu vou pegar o assunto da sexualização. Da adolescência para frente. Uma criança é para ir para a escola, brincar, ser amado em casa. E ponto final. Escola é para passar conteúdo programático. Exato. Educação em casa. Educação religiosa, educação sexual, né? Imagino eu sou desse tipo de mãe. Que quem vai ensinar para o meu filho o que é certo e o que é errado sou eu, não a escola. A escola tá ali para passar geografia, matemática, que aliás não faz, né? Não faz, e daí tá preocupada em doutrinar seu filho. Aí vai ensinar na história que vai ensinar Karl Marx, vai ensinar ideologia de gênero, vai ensinar a linguagem neutra. E como vereadora, existe a chance disso ser algo que seja proibido? Existe. Existe, porque eu sou defensora do movimento Escola Sem Partido. Então, assim, não tem que existir ideologização de crianças. E a gente precisa de mais representantes que passem essa mensagem. Não é nem passar mensagem, é fazer a coisa acontecer dessa forma. Fazer o trabalho de fiscalização. Então, tem que ter a denúncia lá, na escola do meu filho tem um panfleto assim, assim, assim. Vai lá ver. A Carla representa aqui para mim, né, no caso, 3 pautas muito importantes. Educação, saúde, né, que obviamente, até pelo histórico dela, saúde, educação, que é um histórico que eu quero trazer, porque eu como mãe eu tenho preocupação, e também segurança. Ao mesmo tempo que eles liberam algumas livros com conteúdo completamente inaceitável para crianças pequenas, eles não aceitam, por exemplo, armas dentro, como é que fala? Segurança armada. Segurança armada dentro das escolas. Como pode um negócio desse? Que é uma pauta que eu defendo também. Gente, tem segurança armada dentro de banco para cuidar do cofre do banco.
Qual é o seu maior bem, Ellen? Meus filhos. Os filhos. E não pode ter segurança armada dentro das escolas, por quê? Então, são conversas que a gente não sabe como é que elas chegam e colam, né? Porque você vê que daí é um movimento que as pessoas conseguem fazer. Por que a gente não consegue colar o que a gente pensa? Então, porque essas falas que você disse que colam, elas fazem parte de uma narrativa. E é uma narrativa que a esquerda traz. E eles têm um marketing ótimo, né? Porque consegue Lógico. colar tudo, né? Sim, e de que armas representam violência, como tem aquela frase famosa, menos armas, mais livros. Como se você fosse combater a criminalidade com livros, né? Com rosas, com amor. É assim que você tem que tratar um bandido, né? Então, a narrativa da esquerda, ela foi muito forte no combate ao armamento, às armas, né? Sim. Eu sou a favor de ter segurança armada nas escolas. Eu sou a favor de pegar a GCM, que é a Guarda Municipal, E armar a GCM, tornar a GCM polícia, porque daí a gente ia aumentar Amplia, muito né? o efetivo humano, capacitá-los no sentido de treinamento de armas e equipamentos também, e vai para a escola fazer segurança. O que eu vejo também você falando bastante é que você é uma atleta, né? Você treinou a vida inteira. Ela tem uma preocupação com a saúde muito legal. E eu venho tentando, né, fazer exercícios físicos mais diariamente. E eu descobri, às duras penas, que disciplina é o que você mais encontra no esporte, mais do que saúde, mais do que estética, é o se disciplinar para aquilo. E isso, talvez eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é trazer alguma arte marcial, que é o que você fala, de trazer jiu-jitsu para dentro das escolas, porque uma arte marcial, ela traz disciplina, hierarquia, são coisas que estão faltando e que tiraram dos livros, né? Educação Moral e Cívica, Organização Social Política Brasileira. Você é mais nova do que eu, mas eu tinha isso na minha época. Eu já não tive. Você já não teve. Eu tinha isso na minha época e trazia uma consciência muito maior da coisa pública. E por que tiraram? E tem como inserir novamente? Ou esses movimentos, eles não podem vir de município, eles têm que vir do Estado ou da União? Esse movimento, ele tem que vir, ele deve vir da União, então é um trabalho mais dos deputados, exatamente. Não que não possa vir, mas, por exemplo, daí viria da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, votarem projetos de lei que daí modificassem o ensino de uma maneira nacional. Mas uma das minhas propostas para a educação é trazer o jiu-jitsu para dentro das escolas, justamente pelos motivos que você falou. Então, uma criança que pratica um esporte dentro da escola está fora da rua. Né? Então, ela tem o seu tempo preenchido com algo edificante, que vai fazer um bem para a vida dela, que vai trazer, além da prática da atividade física em si, vai construir o corpo da criança mais forte, com mais músculo, né? O sistema músculo-esquelético melhor, o alongamento melhor. O jiu-jitsu, por exemplo, ele dá noção de hierarquia, de respeitar o mestre, né? De ter respeito pelo dojo, de ter respeito pelo colega, né? A enfrentar situações adversas num duelo ali, numa luta, por exemplo. Ter paciência, persistência, saber perder, disciplina. saber ganhar, ter Exatamente. respeito pelo outro quando ele perde. Porque hoje o que a gente vê nas escolas é uma falta de respeito, assim, absurda entre os colegas. E eu não tô falando dos outros, não. Eu estou falando da minha própria filha. A gente, recentemente, até tirou o celular dela, porque eles, dentro do grupo de WhatsApp da escola, eles brigam muito, eles se xingam, eles não têm respeito uns pelos outros. Isso porque estamos falando de uma mãe que eu sou presente, que eu sou participativa, que eu sempre tento ajustando a educação. Imagina quem não tem, que a mãe trabalha o dia inteiro e deixa o filho, às vezes, muito tempo sozinho. Esse grupo de WhatsApp dos alunos? Você tá dizendo? Gente, dos alunos. Isso daí eu nem então, um dia você vai chegar lá, Carla, pode esperar. Aí eles brigam. Não, mas não é que eles brigam com falta de respeito. Você ensina respeito e ali no grupo, você vê, filhos às vezes de amiga sua.
xinga sua filha de nomes horrorosos, mas é porque é isso, né? A internet, ela tá talvez popularizando as músicas que eles hoje em dia escutam, desvalorizam a mulher e são as empoderadas que cantam. Quer dizer, assim, é uma coisa muito louca que tá acontecendo, assim, a gente não consegue imaginar, porque se você olha, você fala assim, ah, por essa linha vai dar certo, mas não, essa linha é assim, ó, ela não é mais uma linha reta. E vem de um movimento muito sórdido no sentido da destruição da família, da tentativa de destruição da religião e da tentativa de destruição do indivíduo no sentido do indivíduo como um ser único. Então, a menor porção de uma sociedade é o indivíduo. Então, a gente volta nessa narrativa da esquerda, eles minaram o tripé do ser humano. Família, religião e a noção de indivíduo. Porque agora você precisa participar de um grupo, de um movimento, senão você não é você. Você não tem que ter respeito aos seus pais. Eles vão direcionando, né, religião é chato. Né? Família também não serve para nada. Família não serve para nada. Por quê? Porque daí o coletivo, e daí vem a ideia dos movimentos coletivistas, vão abraçando essa pessoa que se sente perdida no sentido de eu não pertenço a esse mundo, eu tenho que achar quem me aceita. Tem sempre um esquerdista. Tem um esquerdista que fala, vem aqui pro nosso grupinho. E daí você vira um militante. Você já foi não de esquerda, porque eu também fui de esquerda, Ellen, pode falar. Imagina que eu me formei em jornalismo em Santos, que é o berço da esquerda pujante no país na época. Eu também fui quase doutrinada, mas eu tinha um pai militar que ele dizia, a história que eles estão te contando não é bem assim. Mas me conta você, em que momento você gostava dessa... Por que a gente gosta? Por que cola? É um flerte, digamos. Isso. Então eu flertei com a esquerda, e a esquerda ela tem um modus operandi muito interessante de captar a mente dos jovens, que é o seguinte: na faculdade, eu não fiz medicina direto, eu comecei jornalismo. Podia ser minha colega. Na Universidade Federal do Paraná. Eu passei direto, né, do terceiro ano, entrei na UFPR em jornalismo, fiz 3 meses e tranquei, por razões óbvias. Difícil esse curso, né? Difícil. Mas vamos lá. Então, tem um movimento ali da esquerda de fazer você questionar alguns valores que até então estavam bem sólidos na sua cabeça. Então, vou te dar um exemplo. Menina, minha mãe sempre me criou, assim, lógico, igual ao meu irmão, mas eu sou menina, eu tinha brincadeiras de menina, tinha o sonho de um dia achar alguém, me casar, e o movimento feminista, ele vem para deturpar isso na sua cabeça de você tem que cuidar da sua carreira, você tem que estudar. É algo que vai sendo sutil. Aos poucos. É o sapo dentro da panela, Relacionamento não é a coisa mais importante da sua vida. Sabe por quê? O cara, ele vai te largar. Você tem que cuidar de trabalhar. Para ganhar dinheiro, você ser independente. Você não deve precisar de homem nenhum. Aí você, nossa, então vou me dedicar a estudar aí e você ter não a tem minha namorado, carreira. Você fala assim, é verdade. É verdade, porque eu sou empoderada. Não, eu não tenho namorado, é melhor eu abraçar essa causa, porque aí vai me proteger do que os outros vão me cobrar. Exatamente. Aí o segundo passo é, o filho vai estragar a tua vida. Não tem que engravidar, você tem que cuidar da tua carreira. E daí as meninas que são frutos, né, da minha geração, que tem mães fruto da Revolução dos anos 60, a Revolução Sexual, que veio pílula, Woodstock, a liberação da sexualidade, queima sutiã, ninguém é de ninguém, teu corpo, suas regras. Essas meninas, realmente, elas deixaram a vida pessoal de lado, focaram em suas próprias carreiras. Hoje elas têm carreiras consolidadas, mas você olha para o lado e não tem ninguém com você. Não tem um parceiro, Aí né? você tá com 40 anos, você não engravidou. Aí você olha assim e fala, legal, sou CEO. E olha, e você vai dormir sozinha em casa à noite. Aí você entra na falta do que essa vida vazia. E aí você não consegue resolver, aí você fala, não, essa daqui é a minha pauta. Aí você fica, e aí vira um círculo Porque vicioso. É uma maneira de você
reforçar para não sofrer. Ah, não, é isso aí mesmo. Uhul, empoderamento feminino. Só que no fundo é uma coisa vazia. É como tá a Bíblia, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, Exatamente. assim, quando você sai dentro dessa linha, dessas 4 linhas, você acaba vendo que aquilo que você deixou de fazer com esse objetivo não te levou para a felicidade. Exato. Mas, assim, eu não tenho nada contra quem decide por não ter filho. Eu acho que você tem que Sim, pensar muito bem mesmo. Que bom que você pensou, porque tem gente que vai é verdade. e não tá preparado. Mas eu acho que uma coisa é diferente você decidir porque você não quer, e outra coisa é você ter se deixado levar por um discurso. E aí, em que momento que você falou, gente, mas isso é vazio? Foi na faculdade, Ó, antes? meu flerte com a esquerda chegou na faculdade de jornalismo, permaneceu. Aí eu saí do jornalismo, fui fazer medicina. Eu fui coordenadora do centro acadêmico na medicina há 2 anos. Eu ia na reunião da Uni. Eu ia em todas as reuniões estudantis do estado. Então, esse flerte, ele perdurou. Quando houve a quebra? Quando eu entrei em contato com o professor Olavo de Carvalho, e foi a internet que salvou minha vida. E todo esse movimento da direita que veio para confrontar esse discurso muito forte, formativo que a gente tem na faculdade, Ellen. Tem mesmo. Porque você, e isso eu falo, você capturar uma pessoa que tem o seu coração dominado pela esquerda é difícil, porque a pessoa tem que desconstruir tudo que ela acredita. E eu fiz isso comigo mesma, eu desconstruí as coisas que eu acreditava, porque eu rezava, eu sempre fui cristã, e eu rezava para Deus, me mostra a verdade, tem alguma coisa estranha na minha vida, porque eu estava solteira, e daí os anos foram passando, e essa coisa da maternidade veio florescendo em mim, e daí eu falei, e aí? Tem alguma coisa estranha aqui, eu não tô feliz? Pô, médica, formada, não era pra eu estar feliz? A empoderada, cuidando da tua vida, com uma carreira ótima. Era pra eu estar feliz, Mas mas não eu era. não tô. Aí você começa a olhar pro lado e falar, cadê aqui o discurso da felicidade que ia chegar? Não Não chegou. chegou. E aí você. Conheci Olavo e todo esse movimento da internet que veio com o pensamento de esquerda, e aí eu me converti ao catolicismo. Ah, que legal. Parabéns, Veio Carla. tudo junto, assim. E deixa eu ver o que que tá faltando, porque está acabando. Já! Passou muito rápido. Passou muito rápido, Carla. Mas eu não sei como é que tá a sua agenda, mas você acha que a gente conseguiria fazer algum outro encontro falando de outras Lógico, eu coisas? adorei. Eu sei que agora você vai entrar em um movimento aí bem grande de agenda, de compromissos, e eu acho que você tem mais é que fazer isso mesmo. Mas é o que você falou. Ao mesmo tempo que as redes sociais te salvou, pode salvar outras pessoas. É por E isso aí, que eu sou tão ativa no Instagram. Faz tempo que eu faço Instagram, então, assim, as pessoas começaram a me conhecer mais por causa do meu marido, Paulo Bilinski, mas eu faço questão de fazer meus vídeos, que é o seguinte: se eu iluminar o coração de uma pessoa, esse trabalho já valeu a pena para mim. Então, me sigam, Carla Bilinski, no Instagram. isso é uma pergunta. Antes da gente encerrar esse papo delicioso, como é que foi a reação dos seus seguidores quando você decidiu ir para a política e se isso foi melhor ou pior para você do que você fazia antes? Quando eu fui diagnosticada com câncer, as pessoas literalmente me carregaram no colo. Meu nome foi para inúmeros lugares do mundo, para inúmeras religiões, as pessoas oraram. E de verdade eu senti isso no tratamento. Quando eu lancei a pré-candidatura, com o lançamento, quando você assume uma posição política, vem muito ódio junto. Então o perfil do meu Instagram mudou um pouco. Tenho lá meus defensores fiéis, mas veio muito ódio também, né? E a maneira que eu lido, como você disse, eu sou uma pessoa muito paciente, então eu tento explicar da melhor maneira, porque de verdade, Ellen, se eu conseguir convencer uma pessoa, já vai ter valido a pena. E como é que você se protege? Porque você precisa, né, de força. Você acabou de sair de um tratamento, né? E assim, às vezes você se depara com algumas maldades e que talvez possa fragilizar o seu coração. Como você faz? Aí agora Ellen, Carla, mulher. Como é que você faz para se fortalecer, para não se deixar, né, neutralizar ou até mesmo às vezes, né, se sentir ruim por conta disso? Eu só tô aqui porque Deus permitiu.
Então, assim, eu tive uma doença grave, foi um tratamento difícil, e em nenhum momento eu perdi a fé no sucesso do meu tratamento, da mesma maneira que eu literalmente estou sendo carregada pela minha fé nesse momento. Então, eu rezo. Eu rezo. Eu peço força, eu peço para que Deus faça o que for da vontade dele, independente da minha. Então, eu estou pronta para fazer esse trabalho. Mas se for da vontade de Deus e dos cidadãos paulistanos, eu estou pronta. E rezo todos os dias para me dar, assim, pedindo resiliência e pedindo força e sabedoria para lidar da melhor maneira. Ai, que lindo. Agora, para encerrar, o que que o pai, a mãe, o cidadão, a cidadã da cidade de São Paulo pode esperar da Carla vereadora? Da Carla vereadora, eu acho que a família paulistana pode esperar uma pessoa extremamente combativa contra as pautas de esquerda, contra a doutrinação nas escolas, a favor da saúde das crianças, das mulheres, no combate ao câncer. Uma pessoa que vai lutar bravamente ali na Câmara dos Vereadores para desfazer as narrativas que a esquerda tenta colocar na cabeça das pessoas e tenta passar ali nas votações das leis. Então, basicamente é isso. Eu sou muito combativa. Então, o meu marido fala, nossa, você tem a cara de pior que eu. fofa. Mas eu sou muito agressiva quando eu preciso ser. E assim como o Paulo, você vai usar suas redes sociais para continuar conversando com os seus eleitores? Eu acho que só faz sentido se for assim. Então, a meta é, depois de eleita, né? Se Deus quiser, eu vou ampliar e melhorar cada vez mais os vídeos, tentando explicar para as pessoas o que está acontecendo ali. Porque tem muitos políticos que se elegem e beijo, tchau, né? Sim. Não, Mas é muito a culpa nossa também, da gente também nem saber em quem que a gente votou. Exatamente, mas estou confiante nessa eleição que vai ser um voto de opinião. Não, eu também acho, também concordo. E a minha proximidade com os eleitores, eu quero fazer disso um carro-chefe, uma coisa que nunca ninguém viu. Então, vocês já sabem, essa eleição é muito importante, votar em pessoas que são próximas de você, que você pode ir lá, né, saber onde ela está, o que ela defende, é muito importante. Para com essa história de, vou votar no amigo do meu amigo. Não, vota em pessoas que têm isso como propósito. Porque o que a gente precisa mesmo é de profissionalização na área pública. É isso que está faltando. Carla, muitíssimo obrigada. Eu sei que a sua agenda é maluca, não, mas foi uma honra. Eu queria te agradecer pelo espaço, de verdade, por me receber aqui. Eu estou em campanha, pessoal. E qual é o número? Fala aí o número. 22247. Isso, e sigam a Carla nas redes sociais, porque ela tem muito mais para falar lá. Aqui é o tempo pequeno, passa rápido, porque a conversa é boa, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrá-la nas redes sociais e ela vai falar sobre outras coisas que a gente não abordou aqui. Obrigada. Com certeza. Obrigada.